E aí, tudo bem? Olha só, descobri um erro no Pai Rico, Pai Pobre, um livro best-seller aí, e esse erro pode comprometer o seu direcionamento aí no planejamento financeiro. Eu quero te trazer aqui hoje o que foi isso e te explicar como que você deve interpretar. Mas antes, eu queria te dizer o seguinte, o livro todo, inclusive é um livro que eu recomendo aí para os alunos, é um excelente livro. Mas tem um detalhe que a gente precisa colocar os pingos nos is para vocês não sofrerem prejuízo aí ao longo da sua vida, do seu planejamento financeiro. O livro ele traz uma história contando a percepção do pai rico e a percepção do pai pobre. Tá? O pai rico, dono de empresas, dono de grandes negócios e com bonança financeira aí, com a vida tranquila. E o pai pobre é aquela vida mediana, tá? Com a casa, com a poupancinha, dependendo da aposentadoria do governo aí no final da sua vida. E eu tenho certeza, esses dois perfis que eu falei aqui para você são pessoas que você já deve ter imaginado aí próximo, né, na sua família, no seu ciclo de amigos, e que você pode trazer para essa realidade. Pois bem, esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, ele mostra essas duas realidades e como você deve ter uma mentalidade para alcançar a mentalidade do Pai Rico, tá? E mostrando quais os problemas de você seguir e quais as características você tem ali com o Pai Pobre. Então você compara um com o outro o tempo todo e aí você obviamente decide seu caminho, claro, né? E o livro não te induz, mas te mostra os benefícios, as vantagens e desvantagens, tanto de um quanto de outro. Pois bem, só que o Pai Rico e Pai Pobre cometeu o erro, tá? O livro ali, o Roberto Kiyosaki, cometeu um leve deslize na escrita, não sei se é questão de tradução, mas eu vou trazer aqui para vocês a minha percepção a respeito disso. E aí eu quero te incentivar desde já. Deixa aqui nos seus comentários com os insights, com a sua opinião. Eu não sei se é a mesma da minha, ou se é a mesma da dele, ou se é uma terceira, né? Conhecimento é assim mesmo. Eu te incentivo a deixar os comentários aqui. E se você gostar, já te peço desde já, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Eu te desafio a interpretar e colocar a sua opinião aqui embaixo para gerar mais conhecimento para o próximo que assistir esse vídeo aqui, tá ok? Vamos lá, vou te mostrar aqui na prática qual o meu pensamento. Olha só, lá no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki, nós temos o balanço patrimonial. Não sei se vocês já viram um balanço patrimonial na vida, mas balanço patrimonial é um item, colocar assim para vocês, numa linguagem popular, da contabilidade, onde você consegue enxergar tudo que é de ativo e tudo que é de passivo, tá? Num determinado momento do tempo. Então, o balanço patrimonial mostra seus ativos e seus passivos, né? Num determinado momento do tempo. Só que o Kiyosaki, ele traz que a casa onde o pai pobre mora seria um ativo na cabeça do pai pobre. Ou seja, para o pai pobre ele é um bem. Para o pai rico ele é um passivo. Por quê? Porque tira dinheiro. Né? Todo mês ali você tem que tirar dinheiro com manutenção, tem dinheiro com IPTU, com as despesas do dia a dia da casa. E aí eu quero te trazer um detalhe aqui. Isso aqui é uma percepção mais americana. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando você faz um contrato de aluguel, a manutenção acaba sendo por conta de quem é dono do imóvel em alguns estados dos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo. Porém, no Brasil nem sempre é assim que se aplica. Cada contrato no Brasil tem sua peculiaridade, né? A legislação brasileira é um pouco diferente. Então, aí já começa um primeiro detalhe que você precisa ter para interpretar, né? Onde é que você vive? Qual a sua realidade? Então não use a mentalidade do livro para todas as realidades, nem como um padrão de vida 100% correto, tá?
Cada pessoa tem sua característica e tem que seguir seu plano, identificando suas características, o seu ambiente de vida. Mas enfim, o pai rico, na mentalidade dele lá no livro, ele fala que casa, para você morar, a sua casa é um passivo, porque tira dinheiro todo mês de você e você poderia utilizar esse dinheiro para gerar ativos e para construir uma carteira ao longo da vida, onde você teria a oportunidade aí de gerar mais dinheiro, né? Porque os ativos eles te dão dinheiro. Essa é a mentalidade dele. E já o pai pobre não, é uma mentalidade mais segurança, porque está na sua casa própria, mesmo pagando um endividamento alto aí de 20, 30 anos, tá? Essa é a discussão no livro, tá? A percepção lá do livro. E aí ele traz ainda, olha só, ativo para a contabilidade são bens e direitos, passivo, tá? É o dinheiro que você pega com terceiros, e patrimônio líquido é o seu patrimônio, onde o conjunto de bens menos o que você deve para terceiros, você tem um líquido aqui, um valor líquido de patrimônio, ou seja, um patrimônio líquido, tá? E na concepção do livro, essa equação aqui é que os ativos eles são maiores que os passivos para o pai rico e tem sempre um patrimônio líquido positivo, tá? E obviamente a característica é de que as receitas, e aí não é num determinado momento, é num período, tá? E aí você considera 1 ano, 2 anos, 20 anos, 30 anos. Na sua régua da vida, as suas receitas têm que ser maiores que as despesas para que esse patrimônio seu fique crescente. Já o pai pobre não. O pai pobre ele se endivida na totalidade dos seus ativos praticamente. Ou seja, ele não tem patrimônio. Ele não tem um patrimônio dele que gere dinheiro para ele. E geralmente as receitas são menores que as despesas. As despesas geralmente são maiores e aí o pessoal passa aperto, né? Então essa é uma visão, um panorama aí mostrando a diferença entre pai rico e pai pobre, tá? Além disso, eu quero te mostrar agora a realidade das empresas, tá? Uma empresa, e aí essa realidade ela vai ser aplicada à sua vida pessoal, presta atenção nisso, tá? Você constitui uma empresa através do patrimônio líquido ali, a primeira coisa. Você faz o ato constitucional ali, qualquer lugar do mundo é assim, tá? Você aporta dinheiro nessa empresa, por exemplo, decidi colocar 50 mil nesse negócio. Vou montar uma empresa de serviço, de produto, qualquer empresa. Coloquei 50 mil, depositei no banco, na conta da empresa, tá? Quando você constitui uma empresa, é uma pessoa diferente, não é mais pessoa física, agora passa a ser uma pessoa jurídica. Ela tem vida própria, tá? E aí, esses ativos, tá, vão ser iguais ao seu patrimônio líquido, né? Os 50 mil aqui é igual ao ativo de cá. Porém, em determinado momento, você começa a pegar dinheiro com terceiros. E aí, o seu ativo, ele cresce. Mas o ativo cresceu porque tem 50 seu e 350 emprestado. Então, assim funcionam os negócios. Por quê? Esse tipo de negócio aqui te ajuda a alavancar as operações que você precisa aqui para cumprir os objetivos de uma empresa. Quando você faz isso, você está alavancando. Porém, o ideal é quanto menor o passivo, tá? E maior o patrimônio líquido, porque esse dinheiro todo aqui vai ser um dinheiro que você não vai depender de terceiros. E o ideal também é que suas receitas elas sejam maiores que as despesas, tá? Então, quando você tem um resultado positivo aqui entre receita e despesa, esse dinheiro aqui entra aqui como resultado, incorporando o seu patrimônio. Essa é uma regra contábil utilizada nas empresas e é utilizada também na sua vida pessoal. Então, para você ter um panorama aí e entender como funciona a sua vida financeira, primeira coisa de tudo, para você entender, você precisa ter essa visão clara, ativo, passivo,
patrimônio líquido e resultado, tá? E assim, com isso, você precisa focar em reduzir seus passivos, aumentar seu ativo, e esse ativo ele vai te gerar benefício presente e benefício futuro, benefício econômico e financeiro. O que é isso, professor? É dinheiro entrando, tá? Se não entrar hoje, ela vai entrar no futuro, tá? Esse fluxo de caixa, esse fluxo de dinheiro entrando, entra hoje, entra no futuro, tá? E aí eu vou te dar um exemplo aqui, uma imobiliária, tá? Para você ter outra percepção. Por que uma casa ela pode ser ativo e não necessariamente ela é um passivo, tá? Discordando lá da visão do pai rico e pai pobre. É uma visão simplista e uma visão escrita, obviamente, para a maioria das pessoas, só que tem esse detalhe aqui. No meu ponto de vista, você precisa saber como lidar com tudo que você tem na mão. Ou seja, se você tem um bem na mão, se você revender ele, você tem que tentar ganhar dinheiro em cima. Obviamente, em todo negócio que você faz, você não vai querer perder, mas você vai tentar ganhar e aumentar o seu patrimônio sempre, tá? Então, uma imobiliária, ela tem essa característica, ela pega imóveis e vende, tá? Ela pega imóveis de terceiro e ganha uma comissão. Quando ela tem imóveis próprios, ela faz isso também. As construtoras também são assim. Então, bens aqui, imóveis, apartamentos, casas, geralmente são ativos das imobiliárias, tá? Quando são próprios. E aí, isso fica no estoque delas. É como se fosse uma mercadoria lá na sua empresa que você tem aqui no seu estoque. É um ativo que você tem e vende, tá? Então, quem tem produto, vende produto. Quem tem casa, vende casa, tá? E aí, por que não você não quer aplicar isso ou não pode aplicar isso para a sua vida pessoal? Pode sim, tá? Você pode ganhar dinheiro em cima do seu carro, você não precisa perder dinheiro em cima do seu carro. Na compra que você faz de uma casa, você pode ganhar dinheiro, você não precisa perder dinheiro. Então, fica atento a isso. Você pode ganhar dinheiro em tudo. Começa a observar isso na sua vida que vai ter uma grande diferença, tá? Eu trouxe aqui para vocês para provar, né? Olha só, isso aqui é um balanço patrimonial de uma construtora. O que tem aqui em estoques? Imóveis a comercializar. Então, a construtora tem dentro dos seus estoques os imóveis, porque ela faz, constrói e revende, né? E os bancos, olha só que interessante. O banco, ele pega dinheiro seu, tá? E empresta para as outras pessoas. Então, o banco, ele tem um passivo, onde ele pega seu dinheiro, o nosso dinheiro, como correntista, e empresta isso. E esse empréstimo, para ele, é um direito a receber, é um bem, entende? Então, o banco, se ele não tivesse nada, ele começaria com um capital financeiro de terceiros. Mas ele pega esse dinheiro, investe aqui, e à medida que ele vai ganhando, ele vai aumentando o patrimônio dele. Simples assim, né? É como se você pegasse dinheiro de alguém, legalmente falando, tá? Pega esse dinheiro e empresta para um terceiro. E você ganha uma diferença. Você pega emprestado aqui no banco, tá? O banco pega emprestado de você a uns juros aí, a taxa de CDB, por exemplo, tá? Colocar aí 10% ao ano. E te empresta aqui, ou empresta para as outras pessoas, com uma taxa muito mais alta. Por exemplo, um empréstimo de veículo aí, 2% ao mês. Taxa do Brasil, atualmente. Obviamente, depende do crédito de cada um. Então, como que eu posso começar um plano de independência financeira? Tá? Falando aí em cima desse tipo de mentalidade. Primeira coisa, você precisa saber o que faz sentido para você. Quais são seus objetivos, tá? Depois, você precisa ter uma intenção.
de sempre aumentar o seu patrimônio líquido. Ou seja, seus ativos eles têm que ser maiores do que o seu passivo, porque esse patrimônio líquido aqui tem que ir aumentando, tá? E esse patrimônio líquido ele deve crescer, mas ele deve não só crescer aqui, você pode acelerar esse crescimento com as rendas frequentes que ele gera para você. Ou seja, esse valor aqui ele pode ficar aplicado, por exemplo, numa outra empresa, e aí nessa outra empresa rendendo juros sobre capital próprio, rendendo dividendos, ou seja, sendo remunerado para você com frequência, tá? Algumas vezes, né, e isso aqui eu quero deixar claro para vocês, nós precisamos alavancar, né? Nem toda dívida é ruim, presta atenção nisso, nem toda dívida é ruim. Por exemplo, você vai empreender e você tem a intenção de fazer crescer o seu patrimônio empreendendo numa franquia, por exemplo. Se você for só o investidor, você vai pegar o seu dinheiro, colocar e controlar ele para que ele cresça. Agora, se você for somente o executor ali, você vai receber um salário por aquilo. Agora, se você é um empreendedor que trabalha no negócio, você vai receber o salário e ao mesmo tempo você vai estar crescendo o seu patrimônio, investindo seu dinheiro e investindo seu tempo e recebendo por isso. Então tem essas três vertentes, é importante você pensar nisso, tá? Nem toda dívida é ruim. Calcule bem a sua alavancagem se for empreender, tá? Tira essa paranoia aí que o pessoal fica, não pode pegar dinheiro emprestado para poder investir. Existem regras, existem exceções, mas muito cuidado, porque se você não tiver conhecimento, você pode se dar mal, tá? Realmente, alguns tipos de investimentos são bem arriscados. Então não vai sair pegando dinheiro emprestado, entendeu? Eu estou passando esse conteúdo aqui, eu já quero deixar claro que é em função educativa de entretenimento e não é recomendação, tá? Cuidado com isso. Cuidado com todos os detalhes e critique também tudo que eu falo para vocês, tá? Comece a refletir aí. Olha só, e aqui eu destaco bem, isso aqui é importante, tá? A geração de benefícios que você tem no presente e no futuro, elas têm que ser essa geração de benefícios ela tem que ser maior, tá? Tanto no presente quanto no futuro, do que os sacrifícios que você faz. É uma regra de receita e despesa lá na contabilidade, onde você tem um sacrifício para gerar uma receita, tá? E aí você tem que fazer isso constantemente, onde os benefícios presentes e futuros são maiores do que os sacrifícios. Fica atento a isso, tá bom? Então, o que nesse resumo de todo, comparando a ideia lá do pai rico, pai pobre, com a nossa interpretação aqui, o que vai definir se um bem, qualquer um, ou uma dívida é boa ou não, ou é ruim ou não, é como você vai utilizar esse item específico para poder gerar riqueza na sua vida, patrimônio na sua vida, aumentar o seu patrimônio e aumentar os seus rendimentos, tá? O que você precisa fazer sempre é isso, foca no aumento do patrimônio e na renda contínua. E aqui eu trago uma lição aí do livro Pai Rico, Pai Pobre, uma frase muito pertinente, né? Onde ele diz o seguinte: as maiores perdas são as das oportunidades que não foram aproveitadas. Então, se você tem oportunidades, se você não enxerga oportunidades, por exemplo, tenta identificar oportunidades que você tem à sua volta. Começa a construir novos relacionamentos aí, conectar com outras pessoas e ver oportunidades novas, tá? E quando você for analisar uma oportunidade, sempre pense nisso. Os benefícios presentes e futuros precisam ser maiores do que o sacrifício, tá? O sacrifício pode ser maior no início? Pode. Porém, ao longo todo, a persistência nesse sacrifício, pensando no benefício, em construção de benefício, é que você construa benefícios muito maiores do que esses sacrifícios. Bem, essa é a nossa aula de hoje e eu quero falar para você o seguinte: critique, estude,
e comece a refletir sobre sua vida. Mas a sua atitude faz toda a diferença, tá? Você precisa ter uma visão geral aí do seu balanço patrimonial, de como os seus resultados estão sendo confeccionados, né? Geridos aí todo mês, todo dia, e você prestar muita atenção nisso, né? Movimentos bruscos aí podem te derrubar, e eu acredito que se você tiver uma visão, um panorama, e estudando um pouco sobre finanças pessoais, sobre negócios, enfim, da forma como eu mostrei aqui para vocês, acho que clarificou bastante. Se você concorda com minha posição, coloca aqui embaixo. Se você não concorda, eu quero te desafiar a colocar um insight aqui embaixo para a gente discutir. E se você concorda com um livro também, fica à vontade, comenta aqui. De alguma forma eu quero te encorajar a comentar aqui embaixo e gerar mais conhecimento para as pessoas. Não esquece de dar o like, porque você é muito bem-vindo. Se inscreva aqui nesse canal para a gente aprender e discutir mais sobre finanças. É um prazer trocar conhecimento. Eu nunca sei tudo, eu sei que você também não, e é um prazer a gente estar aqui trocando conhecimento, trocando essas experiências, e eu espero muito contribuir na sua vida para que você tenha uma vida financeira tranquila no presente e no futuro. Até o próximo vídeo. Um abraço.